Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley, Aleluia, Hedgegadia, capítulo 2. Precisava lavar os cabelos. Foi o que Hermione contastou ao passar a mão por eles, encarando todos os pergaminhos e livros sobre psiquiatria espalhados por sua cama. A mão voltou meio oleosa. O calor incomum que estava fazendo no Reino Unido nos últimos tempos fazia com que sua cabeça suasse mais. Talvez por isso estivesse com aquela dor irritante nas têmporas. Talvez fosse algum problema de visão. Ou poderia ser sono ou fome. Respirou fundo, largando a pena e fechando o tinteiro. Era o calor. Ela se encaminhou até o banheiro. Andava daquele jeito leve sobre o assoalho de madeira, as pontas dos pés tocando o chão. Quando morava com Rony, ele costumava observá-la andar pela casa e dizia que não havia nada mais sedutor que seus pezinhos afundando no carpete e suas panturrilhas contraindo a cada passo. Ela sorria ruborizada, principalmente quando ele confessava que sempre observava os músculos de sua perna se movendo, mesmo embaixo das meias 3/4 do uniforme. Mas logo a beijava, dizendo que ela também já tinha observado muitos músculos dele se movendo, e eles acabavam rindo e fazendo amor ali mesmo, onde estivessem. Mas este não era mais o caso. Rony não estava mais lá, e ninguém estava elogiando suas panturrilhas agora. E ela nem ao menos estava em casa. Pelo contrário, na hospedaria em Rosite, a única coisa que a observava de longe eram as fotos e as fichas criminais de Malfoy pelas dobras de seu acolchoado, e a fortaleza de Azkaban na paisagem da janela lateral. Na quinta-feira da semana retrasada, quando deixara Azkaban, tinha mais ou menos em mente os casos prontos de Julia Hayes e Theo Thompson. Iria apresentá-los para Maris na terça-feira, e escreveu os mesmos em folhas de papel branco durante a viagem de trem de Rosite a Londres. Thompson era talvez o caso mais complicado, já que sua violência era mais cruel que a violência passional de Hayes. Fez um quadro comparativo entre os dois, pediu um café. Ao chegar em casa, passou tudo a limpo e depois de jantar, começou a trabalhar no relatório sobre Draco Malfoy. Hermione ligou o chuveiro, verificando a temperatura com as costas da mão, enquanto esperava que a água esquentasse mais. Tirou sua roupa lentamente e pegou, na necessaire sobre a pia, tudo o que precisava. Sabonete, shampoo, condicionador. Entrou no chuveiro, fechando os olhos para molhar os cabelos. Há 2 semanas atrás, tinha iniciado as tentativas de relatório sobre Draco Malfoy. O Dr. Maris se surpreendeu quando, na terça-feira, ela não entregou o mesmo. O fato é que tinha passado a noite em claro tentando descrevê-lo, e não tinha conseguido, nem ao menos uma linha. Amassara dezenas de pergaminhos, acabara com um tinteiro inteiro e quase estragara a ponta de uma pena por escrever com raiva. Mas o relatório não saía. Maris deixou que ela entregasse na outra terça-feira, após sua 4ª sessão com Malfoy. E por mais que ela tentasse, espremesse o cérebro, os livros, ela não conseguia escrever. Theo Thompson, o caso mais grave a se comparar, tinha sido violentado aos 12 anos pelo pai. Malfoy nunca sofreu nenhum tipo de violência familiar. Theo Thompson tinha sido uma criança pobre, que nunca tivera muito na vida, e que tinha sido facilmente seduzido pelas propostas de Voldemort. Malfoy tinha sido uma das crianças mais ricas da sua época. Theo Thompson não conhecia os irmãos, pois todos morreram de infecções quando ainda eram muito pequenos. E por ter sido o único sobrevivente, seu pai o culpava. Malfoy sequer tinha ficado resfriado na vida inteira. Theo Thompson, em sua loucura, acreditava que Voldemort era uma espécie de deus em ascensão. Malfoy não acreditava em nada. Ele era louco como a sua tia Bellatrix. Ele não falava sozinho ou balançava a cabeça para frente e para trás. Ele não era assustado como Julia Hayes e a maioria dos outros pacientes. Ele não tinha medo, ele não se orgulhava, mas também não tinha remorso. Ele era extremamente displicente e indiferente a qualquer pergunta que ela havia feito. E o pior, ele parecia estar a passeio em Azkaban, como se a prisão fosse uma espécie de colônia de férias na qual ele, com 7 anos de idade, era obrigado pela mãe a frequentar. E o relatório, então, ficou para outra terça-feira, para o dia de amanhã, enquanto ela espalhava o shampoo entre as mechas castanhas, formando espuma branca nos dedos. Lembrava-se de que não tinha nem ao menos uma linha escrita. E o Dr. Maris também queria conversar questões pendentes com ela, provavelmente desapontado pela demora extrema do relatório.
Levaria uma bronca, com certeza. A primeira de sua vida trabalhista. Bom dia, Dra. Granger. Sente-se. Geraldo Marris podia ser filho do diretor de St. Mungo's, administrador e principal médico de Azkaban, mas nem por isso sua expressão era mais arrogante. Com seus 40 anos, tinha cabelos grisalhos e pele queimada de sol, usando um anel de ouro no anelar direito e gravata cinzenta embaixo do jaleco. Sua sala era mais ou menos do mesmo tamanho que todos os outros consultórios, mas diferentemente de Hermione, as poltronas dele tinham couro preto, costurado com botões prateados, o que era um extremo mau gosto, mas cada um decorava a sala do jeito que quisesse, não é mesmo? Apaixonado por mapas trouxas, Marris tinha 3 pendurados na parede, com molduras de madeira escura. Um do século XVI, outro do século XVIII e, finalmente, um do século XX. Era impressionante perceber como os contornos dos continentes ia se modificando com o passar do tempo. Mas não era na evolução cartográfica que Hermione estava pensando quando se sentou na cadeira indicada por seu chefe, segurando uma pasta no colo, com os dedos apertados. Estava completamente ciente de que não acreditava em nenhuma palavra do que tinha escrito no relatório de Malfoy, que tinha feito às pressas durante a travessia na balsa, e que terminara há pouco mais de 10 minutos. Marris sorriu e ela retribuiu o sorriso, mesmo um pouco nervosa. Bom dia, Dr. Marris. Como vão Luís e as crianças? Ela indicou o porta-retratos ao lado do tinteiro do médico, onde sua família acenava alegremente. Começar uma reunião perguntando sobre a família dele era uma questão de estratégia. Recuar lentamente. Bem, obrigado. Ele sorriu, estendendo a mão para que Hermione entregasse a pasta com o relatório. Ela desviou o olhar quando deu a pasta para ele. Esperava que ao menos ele não lesse o relatório agora. Teve maior dificuldade durante essa semana para escrever o relatório? Não, senhor. Mentira, Hermione, mentira. Respirou fundo. Na realidade, a última sessão que tive com Malfoy foi muito esclarecedora. Fiz alguns testes e os problemas dele me pareceram mais claros, se é que o senhor me entende. Por alguma graça de Deus, Marris simplesmente colocou a pasta dentro da gaveta, cruzando os dedos grossos sobre a mesa e observando-a atentamente. E quais seriam os problemas? Enfim, fiz testes de faculdade mental. Ela cruzou as pernas, ajustando a barra da saia preta com as mãos, puxando-a mais sobre os joelhos. E ele reagiu como esperado a todos eles. Testes de faculdade mental. Não esperava explicar isso para Marris. Ele sabia muito bem do que se tratava. Estes testes eram feitos com imagens que eram projetadas na frente do paciente, enquanto o mesmo era submetido a um feitiço que registrava, em um pergaminho, dados fisiológicos, como a frequência cardíaca e respiratória, ondas cerebrais, suor e etc. Pessoas com saúde mental perfeita reagiam de forma diferente de criminosos. Elas se comportavam normalmente diante as primeiras imagens, um carro, um bebê, um parquinho, e então se assustavam quando de repente uma dessas imagens cotidianas se transformava na foto de um cadáver. Um momento de agressão, sangue. Sua frequência cardíaca e respiratória disparava, as mãos suavam, entre outros sintomas que demonstravam desconforto perante tais cenas. E Malfoy, como era de se esperar de um criminoso, não mostrara reações físicas diferentes ao observar um cachorrinho e uma pessoa esquartejada. O maldito nem ao menos piscara. Deixe-me adivinhar, sociopata criminoso. Foi o que Marris disse, tirando os óculos e guardando-os no bolso do jaleco, com um sorrisinho leve no rosto. A expressão falada desse jeito parecia até um cargo político. Exatamente. Ela continuou com os olhos pregados nas mãos, que puxavam a barra da saia. Diagnosticar Malfoy como sociopata criminoso, psicopata que seja, era como dar um tiro no escuro. Normalmente pessoas com essas características, como Thompson, tinham lesões no lobo frontal do cérebro, que as impediam de ter algum tipo de emoção mais forte. E o cérebro de Malfoy era simplesmente perfeito, sem nenhum dano. E coloque uma boa dose de egocentrismo nisso. Marris sorriu, e ela lançou um olhar meio sem graça para o chefe. Narcisa Malfoy se matou antes que pudéssemos tratá-la, dizendo que não precisava daquilo. Imagino que esteja no sangue. Imagino que sim. Ela concordou, se sentindo um pouco nervosa. Queria logo sair dali. Não gostava de encarar as pessoas quando não sabia o que estava fazendo. E isso era tão raro que causava uma sensação horrível, como se ela mesma estivesse sendo submetida a testes de faculdade mental.
Você tem certeza que quer continuar com isso, Hermione? A voz de Marie chegou séria aos seus ouvidos. Ergueu os olhos castanhos, os cílios alongados pelo rímel, e piscou algumas vezes. Ficou imediatamente séria também, franzindo de leve as sobrancelhas. Como assim, Dr. Marie? Percebeu a mudança no tom da própria voz, que ficara extremamente profissional de repente. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Era um homem bonito. Confesso que quando chegou a hora de tratar Draco Malfoy, eu relutei em entregá-lo a você. Não por não confiar em seu trabalho, querida, mas principalmente por causa da carga emocional que isso traria. A ética da medicina nos diz que não podemos tratar alguém quando estivermos emocionalmente envolvidos. Ela continuou séria, interrompendo-o. Se sentiu arrogante por alguns segundos, mas não deixaria Maris dizer que ela não era capaz de tratar Malfoy. Tive essa disciplina, doutor. Com certeza. Ele deu um sorriso simpático, cruzando os dedos grossos sobre a mesa, as unhas curtinhas e limpas. Mas como eu ia dizendo, ambos sabemos que tratar Malfoy é um desafio tão pessoal quanto profissional. E com a demora do primeiro relatório, cheguei a me arrepender de ter dado esse caso a você. Por isso mesmo estou te deixando livre para abandonar o caso a qualquer momento, se desejar. Ela passou a mão pelos cabelos que lavara na noite anterior, sentindo os dedos deslizarem facilmente pelos fios desembaraçados e castanhos. Sentiu os dentes cerrarem, alguma mensagem involuntária de seu cérebro mostrando a raiva repentina que sentira de Maris. Respirou fundo. Eu sou médica, Dr. Maris, e Draco Malfoy é meu paciente. Mesmo que seu crime mais cruel tenha sido assassinar o amor da minha vida, minha missão é tratá-lo, descobrir seus motivos verdadeiros. Senti o pé da perna cruzada balançar no ar. Isso era sinal de inquietude. Parou assim que percebeu o que estava fazendo. E essa missão eu vou cumprir, em memória de Rony. As paredes de Azkaban eram de pedra. Mas qual era a diferença? Todas as paredes no mundo eram feitas de pedra, algumas cobertas por camadas finas de argamassa e tinta, outras não. As de Azkaban não eram, mas as de Hogwarts também não. E no fim era tudo a mesma coisa, uma prisão, um colégio, uma casa. Sempre paredes erguidas para proteção, do mundo lá fora ou do que estava dentro. As paredes de Azkaban estavam riscadas. Os prisioneiros que ocuparam aquela cela antes dele costumavam contar os dias que faltavam. Para sua morte, para sua liberdade, não queria descobrir. Mas não fazia diferença. Ele não fazia riscos, simplesmente porque era mais fácil contar os dias através da luz que entrava ou saía de sua janela engradada. Simplesmente porque ficaria ali para sempre. Não precisava contar os dias. Será que as paredes de Azkaban serviam para alguma coisa? Voldemort estava morto. Por que prender seus seguidores? Não era como se tivessem força de vontade e astúcia suficientes para criar um novo Voldemort, para tentar dominar o mundo. Não era como se fossem criar uma espécie de clube dos comensais e fazer reuniões maçônicas para lembrar de seus dias de glória e trocar figurinhas. Sem Voldemort, eles não eram nada. O mundo não precisava mais temê-los. As paredes de Azkaban, tão grossas e úmidas, não serviam para nada. Era mais uma forma de mostrar para o mundo que alguma coisa estava sendo feita em razão de sua segurança. Precisava sair logo daquele lugar. Draco se levantou ao escutar os passos dos carcereiros se aproximando. Sairia daquele lugar. Os dois homens se posicionaram destrancando sua cela, correndo as grades pelos trilhos. Esticou as mãos para ser algemado. Sairia assim que conquistasse a confiança de Hermione Granger. Mas como poderia fazer isso? Não era como se nunca tivesse feito nada contra ela. Não era como se não a tivesse xingado durante os 7 anos em Hogwarts. Como se não a tivesse perseguido durante a guerra. Como se não tivesse acabado com sua vida ao matar Weasley. Ele deu um sorrisinho leve enquanto caminhava pelo corredor que o levaria à sala da médica. Matar Weasley. Talvez esse não tivesse sido o ato mais importante de sua carreira comensal. Mas com certeza tinha sido a sua maior satisfação pessoal. Boa tarde, Malfoy. Granger cumprimentou-o numa espécie de obrigação assim que ele entrou na sala, e os carcereiros tiraram suas algemas e foram embora. Mexeu um pouco os pulsos, sentando-se na poltrona de sempre. Olá, foi o que ele disse. Observou as feições dela, que mexia em alguns papéis. Seus cabelos estavam presos, como se ela não tivesse tido tempo de penteá-los, e ela tinha olheiras fundas embaixo de seus olhos castanhos, embora ela não estivesse de óculos desta vez. Mesmo assim, Granger era uma mulher bonita,
como tinha sido também uma jovem bonita, após os 14 anos. Antes disso, era um desastre. Ela fechou rapidamente os olhos, como se estivesse com alguma dor permanente no corpo, provavelmente na cabeça. Devia ser o sono. Draco passou a mão pelo próprio rosto, sentindo a barba pinicar a pele clara de sua mão, e esperou que ela falasse alguma coisa. Ela buscou uma pena na gaveta assim que abriu os olhos. Hoje precisamos falar sobre preconceito. Ela disse, numa voz cansada que não lembrava sua voz extremamente profissional. Suas unhas estavam pintadas com esmalte claro. Percebeu isso quando ela passou a mão pelo pescoço. Acredito que todo o seu ódio esteja fundamentado no preconceito. Ódio? Ele ergueu uma sobrancelha clara, encarando-a. Sim, ódio. Qual seria um outro motivo plausível para cometer todas as atrocidades que cometeu, Malfoy? Atrocidades? Ele fechou as mãos de repente, como se tomada por um acesso de raiva. Ele sentiu a boca esticar-se num sorriso. Utilização das maldições cruciatus e impérios em mais de 200 bruxos e trouxas. Tentativa de assassinato de Dumbledore e brutal assassinato de 2 aurores. Ela disse impaciente, lendo as linhas escritas em sua ficha criminal. Draco sentiu o sorriso aumentar ainda mais, ao perceber que ela não fora capaz de pronunciar o nome de Weasley. Se isso não é uma atrocidade, o que é? Ele fez questão de ficar sério antes de respondê-la, mexendo os ombros ligeiramente. Trabalho? Ele disse, alguns segundos depois. Draco ouviu respirar fundo, escondendo o rosto cansado nas mãos. Continuou respirando fundo depois que fez isso. Por um momento, achou que ela estava prestes a chorar ou a desistir, mas então ela descobriu as mãos e olhou séria para ele. Seus olhos esverdeavam por causa de toda a luz vindo da janela. Você aceitou cooperar comigo no momento em que assinou aquele pergaminho. Se quiser ser tratado por outra pessoa, me avise agora e pararemos de perder tempo. Não vou mais aceitar sua naturalidade esperando as coisas monstruosas que você fez. O que eu estou tentando dizer, Granger, é que para mim não são coisas monstruosas. São simplesmente coisas que tive que fazer. Do mesmo jeito que você tem que tratar prisioneiros que nem precisam de tratamento. Eu tive que matar pessoas que não precisavam morrer. Você já leu Thomas Hobbes? Ele não estava esperando por isso. Talvez a psicologia de Granger realmente funcionasse, porque por 1 segundo ou 2 ele permaneceu quieto, olhando para ela sem piscar. Poucos foram os momentos da vida como este, em que Draco Malfoy pareceu desconcertado. Thomas, quem? Ele não deixou de utilizar ironia na voz, mesmo estando em desvantagem sobre o assunto. Ela pareceu gostar da reação, porém, esboçou um sorrisinho de lábios secos e rosados. Um filósofo trouxa chamado Thomas Hobbes. Um filósofo trouxa? Ele a encarou por alguns segundos. Soltou um risinho embargado pelo nariz logo depois. Granger, você está brincando comigo? Se você não é preconceituoso, por que não leria um livro trouxa? Eles têm tanta capacidade mental quanto você. Provavelmente mais capacidade. Draco estudou seu rosto, como tinha feito ao entrar na sala. Impressionante a repentina mudança de expressão. Cansaço total para um ar vitorioso. Forçou uma expressão indiferente, dando de ombros, como se qualquer estilo de filosofia trouxa fosse explicar alguma coisa concreta sobre sua mente. Granger fazia exatamente essa cara quando tinha alguma resposta à altura dos insultos que ele lhe direcionava, nos tempos de Hogwarts. Thomas Hobbes nos dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, que o ser humano é naturalmente inapto a viver em sociedade, pois quer sempre dominar o outro. Quando o outro é diferente, esse desejo de domínio é ainda maior e mais violento. Daí estabelece-se o preconceito, e ao menos que tenhamos uma autoridade que intervenha nas nossas ações a favor da paz, tudo seria um caos. Ela parecia estar recitando uma das respostas inacabáveis tiradas de História da Magia, volume 1, como fazia nas aulas dessa disciplina, há anos atrás. Weasley estava sempre dormindo. Weasley ainda está dormindo, ele pensou, segurando um sorrisinho nos lábios. Mas talvez Granger tenha percebido o sorriso, porque sorriu de leve também, mas ironicamente, como se tivesse atingido seu interesse com aquelas palavras. Voldemort, ela disse com a voz firme. Ele sentiu as mãos esquentarem e juntou ambas no colo, cruzando os dedos como uma oração.
Ninguém mais tinha respeito por esse nome, uma sangue ruim maldita pronunciando-o como se nada significasse. Era uma autoridade que intervinha na natureza preconceituosa do homem, mas ao invés de tentar acalmá-la, ele a estimulava. E por isso todos os seus seguidores eram tão radicais em relação à pureza do sangue. Manteve a indiferença no rosto enquanto juntou as mãos 5 vezes, batendo 5 palmas ritmadas e sem emoção alguma. Granger ergueu as sobrancelhas, provavelmente surpresa com a reação. Parabéns, Granger. Quantas vezes você foi uma comensal? Ela piscou devagar, os cílios compridos e aloirados pelo reflexo da luz, adornando os grandes olhos castanhos. Como assim? Quantas vezes você conversou com o Lorde das Trevas? Nenhuma, mas... Ele a interrompeu, erguendo a manga comprida da blusa. Exibiu seu antebraço, a marca negra. Desde que Voldemort caíra, seus seguidores descobriram ser impossível removê-la ou escondê-la. Vívida em sua pele extremamente branca e lisa. As veias azuladas davam um ar ainda mais macabro à imagem. Ela quase pôde sentir um arrepio subindo pela espinha dela ao ver aquilo. Quantas dessa você tem aí? Não estou entendendo. Ela desviou o olhar. Respirando fundo, Draco percebeu que ela grudou os olhos na porta-retratos que tinha sobre a mesa, onde Weasley sorria, estático. Cubra isso, Malfoy. Ele voltou a baixar a manga tranquilamente. Você não sabe o que ser uma seguidora do Lorde das Trevas, Granger. Ele disse. Uma vozinha em sua mente insistia. Você precisa dela para sair desse lugar. Mas a repulsa que sentia por ela, por seu sangue, por seus amigos, falava ainda mais alto. Logo, você não tem capacidade mental de tratar um. Ou seja lá o que você está tentando fazer. Talvez sua filosofia sangue ruim funcione com os outros. Mas para mim, isso é tudo muito ridículo. Nós dois sabemos que eu não preciso desse tratamento. Você precisa cortar o cabelo. Ela sussurrou em seu ouvido, a boca roçando a pele gelada em sua orelha. Ele tinha orelhas geladas. Só esquentavam quando ficavam com vergonha. Os dedos correram por fios ruivos e lisos, encontrando alguns cachinhos que começavam a se formar nas pontas, por causa do comprimento do cabelo. Ele sorriu de leve, virando a cabeça, encontrando sua boca com a dele. Como você quer que eu corte? Rony perguntou, a cabeça apoiada em seu peito, um pouco antes de seus seios. Ela arranhou seu couro cabeludo de leve, fazendo-o fechar os olhos por um instante, o sorrisinho ainda no rosto. Balançou os ombros. Mais curto, não sei, mas espero que você tire essa franja da cara. Deu uma risadinha, afastando o cabelo dele de sua testa. Rony riu junto com ela, mordendo de leve seu lábio inferior. Ajustou-se em seu colo, abraçando-a pela cintura. Por quê? Ele perguntou, respirando fundo, o nariz cheio de sardinhas encostando em sua blusa. De algum jeito, ela sabia que ele estava tentando captar o máximo de seu cheiro preso nas fibras do algodão. Hermione afastou ainda mais o cabelo da testa dele, deixando seu rosto totalmente descoberto. Ele abriu os olhos, erguendo-os, e a fitou. Os olhos eram tão azuis quanto o dia de verão lá fora. Lindo. Simplesmente lindo. Porque você é lindo, ela disse, fechando os olhos para beijá-lo, antes que ficasse com o próprio rosto vermelho por causa do elogio. A língua dele escorregou pela dela devagar, movendo-se num ritmo lento e demorado, quase uma carícia sutil. Os lábios dele eram cheios e apoiavam os dela como se fossem feitos exatamente para isso. Um travesseiro, onde ela poderia deitar os próprios lábios e descansar para sempre. Quando pararam de se beijar, ela abriu os olhos para encontrá-lo com os olhos ainda fechados, aproveitando seus gostos misturados na boca. Então, ele abriu os olhos, o cabelo caindo novamente pela testa, e ficou muito sério. Eu te amo. E foi a primeira vez que ele disse isso. Granger ergueu os olhos para ele, a mão perto do porta-retratos, aquela mania irritante dela de tamborilar as unhas na mesa. Malfoy, você sabe o que ele era meu, não sabe? Ela disse de repente, em uma voz completamente profissional. Draco abaixou os olhos, focalizando a aliança dourada no anelar direito dela, que subia e descia conforme ela tamborilava as unhas. Voltou a encará-la. Sim, eu sei. Então não me diga que você não precisa de tratamento. Continua.